Bom dia, amado irmão, irmã, serva do Deus vivo, assim como gosto de dizer a cada manhã, diante desse Deus, eu quero dizer neste momento, para que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família. Em nome do nosso Senhor Jesus e para a glória do Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Agradecendo a Ele por mais este privilégio, o privilégio de poder ter acesso à sua palavra, ter livre acesso e poder tirar dessa palavra o alimento para a minha alma e compartilhar com você também para a sua alma. É o alimento necessário para uma vida com Deus, que é o alimento espiritual, sendo a palavra do nosso Deus. Hoje, uma mensagem novamente do grande apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Ele sempre com orientações que nos fazem sentir, que nos fazem pensar, que nos fazem sentir ou desejar a presença de alguém que é Espírito, sendo esse Deus o Criador, Deus Espírito, importando procurando e está sempre à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, e onde há o Espírito de Deus, nós temos liberdade para poder abrir o nosso coração, dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui diante do Senhor, sendo o Senhor conhecedor do que passa comigo, do que passa com aquele com quem eu convivo, eu conheço, e não sendo eu sabedor do que passa no coração daquele, mas o Senhor sendo conhecedor, Pai, eu apresento a vida desse em Tuas mãos, para que as bênçãos do Senhor venham a recair, não somente sobre a minha vida, não somente sobre a minha família, mas também sobre a vida desse meu vizinho, sobre a vida desse país, das autoridades, né, seja elas em que área for, que eles possam sentir também que sem a sua ajuda, sem o teu amor, sem a tua bondade, sem termos compaixão, assim como o Senhor é compassivo, misericordioso, benigno, é um Deus que habita não em templos feitos por mãos humanas, e que quer habitar em meu e no seu coração. O apóstolo Paulo vai mostrar aqui no capítulo de número 14, a devocional de hoje se encontra em Romanos, no capítulo 14, no versículo de número 22, onde nós vamos ver algo dito pelo grande apóstolo, que é o apóstolo Paulo. E eu senti no coração de trazer essa devocional, como tenho trago todos os dias, mas para uma melhor compreensão, até chegar ao versículo pelo qual o apóstolo Paulo ele vem orientando, e encontra-se um título a partir do versículo de número 13 até ao versículo de número 23,
um título que fala a liberdade e o amor. É um título maravilhoso, é um título rico, é rico, para mim, é rico. Então o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui algumas orientações, onde no primeiro versículo do capítulo 14, tem o título dizendo que a tolerância para com os fracos na fé. E na sequência vai mostrar a liberdade e o amor a partir do versículo de número 13, onde ele vai dizer dessa forma. Eu vou me reter no versículo de número 22, mas irei fazer a leitura do 13 até ao versículo 23 para uma melhor compreensão do que o apóstolo Paulo está mostrando. E nós temos em mãos essa palavra. Se temos em mãos essa palavra, vamos procurar apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, não tendo nada do que se envergonhar. Amém? E diz assim a palavra: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Assim, no versículo 14, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aqueles que a têm por imunda. Para esse é imunda. Versículo de número 15 vai dizer mais: se por causa da comida, se com tristeza teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Por causa mais justiça, glória a Deus, mais justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal. Mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Aí o versículo 22, que é a devocional do dia de hoje, ele vai dizer assim: tens tu fé? Uma pergunta. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que se aprova. Mas aquele, no versículo 23, sendo que o versículo da devocional 22, concluindo no versículo de número 23, ele vai dizer: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé.
e tudo o que não é de fé é pecado. Acredito que na leitura dessa palavra, iniciando pela liberdade e o amor, e chegando nessa devocional, onde tem uma grande orientação, nós vamos ver que tens tu fé? Tens tu fé? E esta pergunta, se nós o fizermos e perguntarmos, ou fazermos uma pesquisa e vermos o resultado dela, certamente o resultado vai ser praticamente a maioria, uma porcentagem de 100, vou colocar de 90%, vai dizer que sim. Se perguntarmos, você crê em Deus? Certamente a maioria vão dizer que crê em Deus. Ainda que 10% não diga, mas 90% irão dizer, ou podemos até nos surpreender, onde pode ser também o 100% dizer que sim, mas temos uma visão de que nem todos vão dizer que creem em Deus. Mas interessante que se fizermos essa pergunta, assim como o apóstolo Paulo está mostrando aqui no versículo 22, tens tu fé? Então tem fé, no caso é porque você crê, você deposita a sua confiança em alguém que você alimenta a sua fé. Tens tu fé? Então perguntando nessa pesquisa, você crê em Deus? Aí a sua resposta, certamente, ou de repente pode não ser que você não creia, e há muitos que se declarados que não creem. O Deus deles é o ventre, é o dinheiro, o Deus deles. Então eles não têm, eles estão ali. Não, eu ando de acordo com aquilo que eu não sei explicar, mas a maioria vão dizer que sim, eu creio em Deus. Mas não é de se admirar que o diabo também ele crê, porém ele não obedece. Ele não obedece. E ele não obedecendo e crendo, olhando para a humanidade, deparamos com muitos nessa situação, dizendo que creem em Deus, mas na verdade não exercitam a sua fé no Deus em que estão servindo, caso seja o Deus verdadeiro. Porque há vários deuses e nós sabemos, e cada um crê no Deus em que acha que é o Deus certo. Mas o meu coração, a minha forma de ver toda essa criação feita por um Deus, e ontem até o versículo mencionado no salmista de 123, eleva meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Elevando os olhos, o salmista dizendo, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E logo na sequência, ele vai mostrar que o socorro dele vem do Senhor, daquele que criou os céus e a terra, no qual todos nós, toda a humanidade, deveria estar pensando, ou com seus olhos fixados nesse Deus, que é o Deus da palavra, que é o Deus criador. Elevo meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, mas do Senhor que criou os céus e a terra. E que essa visão, que a minha visão, a sua visão, possa ser, seguindo as orientações do apóstolo Paulo, de Romanos, quando ele vai perguntar, e outra, versículo 22, tem tu fé? Então, se ele faz a pergunta, tenha em ti mesmo diante de Deus.
Então tenhas em ti mesmo diante de Deus. Se tu tem fé, tem diante de Deus, mas do Deus verdadeiro. Do Deus que sempre cuidou do seu povo. E nós, discorrendo pela palavra, iniciando de Gênesis a Apocalipse, o Senhor preocupado, o Senhor ali fazendo de tudo para que o homem venha retornar, ser resgatado, voltar para o paraíso, que hoje sabemos que é uma vida eterna com Ele, que está preparada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Onde Ele diz que aquele que crê em mim, ele tem a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Não está dizendo que você terá. E o apóstolo Paulo colocando: tens tu fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Então, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Naquilo que aprova. Então, dessa forma, olhando diante de situações, onde há dúvida sobre o fato de ser pecado ou não, a Bíblia, ela vai nos orientar a seguir nossa própria convicção e escolher não fazer aquilo que não aprovamos. Na palavra de Deus, muitas vezes nossa fé é provada. Muitas vezes a nossa fé é provada. E se temos, como o apóstolo Paulo diz, tens tu fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Tem a ti mesmo diante de Deus. E a nossa fé sendo provada, nós iremos ter então a oportunidade de exercitar a fé que dizemos que temos. A fé que você tem, em que você diz que tem. Esta é uma grande diferença no Deus Criador e naquele que não está servindo ao verdadeiro Deus, onde ele fica triste com essa atitude de não o reconhecê-lo e buscar em outros deuses, o que somente podemos e encontraremos somente em Jesus Cristo. Então a nossa fé é provada, e o que Deus espera de nós é que possamos andar segundo a sua vontade e segundo a nossa consciência. Se temos consciência de que estamos errados, vamos chegar diante do Senhor. Vamos abrir o nosso coração para que dessa forma sejamos pessoas bem-aventuradas, sejamos pessoas felizes. Este é o plano de Deus para a humanidade. É o plano de Deus onde estamos vendo tudo como a palavra de Deus está se cumprindo e as pessoas completamente perdidas, sem saber para onde vão, ou recorrendo em lugares que não irão encontrar a paz que somente encontramos em Jesus Cristo. Então você pode dizer algo, você desejando ter a sua vida mudada, de repente você diz que tem fé. Você pode pedir a Deus: Senhor, perdoa pelas vezes que fiz escolhas erradas. Você pode dizer para Ele: Senhor, perdoa pelas vezes que fiz coisas erradas, que fiz escolhas erradas por caminhos que não aprova, que o Senhor não aprova, meu Deus. Não aprovava, que o Senhor não aprovava e não aprova. É caminhos que o Senhor não aprova. Por favor, que o Senhor possa retirar de mim. Tira isso de mim, meu Pai. Todo sentimento de culpa, de tristeza, que vem assolando o meu coração, e tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim e que o Senhor possa me conceder
o Senhor possa me conceder ou me dar discernimento, que eu possa ter de Ti, em Ti, o discernimento. E somente o Senhor pode me conceder e sabedoria para que eu possa seguir o seu caminho e permanecer no centro da sua vontade. E dessa forma você pode dizer apenas: eu creio que aqui está concluído uma devocional onde você pode dizer: dessa forma, eu oro, eu agradeço a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho, nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual vive, o qual reinará, sendo Ele o mesmo ontem, sendo o mesmo hoje e eternamente. Então é no nome desse Jesus que eu coloco a minha vida e respondendo de forma bem sincera, como diz o apóstolo Paulo, mencionando e fazendo uma pergunta: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. De repente você pode estar aprovando algo que está se condenando, mas você não aprovando algo nesse sentido, você será uma pessoa muito feliz. Receba de Deus forças, receba de Deus uma orientação vinda da parte do Pai, onde da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que esse Deus possa falar mais ao teu coração. E aquilo que não pude expressar nesse momento, nesses poucos minutos é que estou tendo de compartilhar com você, Ele continue falando ao profundo do teu coração. Que Deus te abençoe e que você possa abrir o teu coração e deixar o Senhor Jesus Cristo entrar. E essa palavra encontrar, deixar que essa palavra encontre morada em seu coração, em nome de Jesus Cristo. Eu amo essa palavra, eu amo essa palavra. E também ao Deus dessa palavra, eu amo que você possa também fazer o que muitos ainda não fizeram. E aqueles que fizeram estão sentindo a alegria de ter e viver para Cristo, não tendo dúvida em responder se tu tens fé. E eu lhe pergunto: tens tu fé? Para você pensar. Amém? Deus abençoe.